Bom dia, ouvintes ligados aqui na Rádio Liberdade FM, a nossa 98,7 MHz, a voz de Barroso. Eu sou Luciano Nascimento com vocês neste sábado, 14 de setembro de 2019, em mais uma entrevista com Liberdade. E hoje, o meu entrevistado é presidente da Câmara Municipal de Barroso. Nós abrimos espaço todos os sábados aqui na Liberdade FM para personalidades do nosso município e assuntos de relevância para todos nós. E o nosso entrevistado, presidente da Câmara Municipal de Barroso, eleito vereador pela segunda vez. E uma coisa que eu achei interessante no Instagram dele, nas redes sociais, é que ele coloca como jornalista, presidente da Câmara Municipal de Barroso, filho da Lúcia e do João, marido da Jerusa e irmão de muita gente. E agora pai também. Eduardo, de uma forma bem leve, a gente começa essa entrevista. E todo mundo conhece você aqui em Barroso por esse seu jeito bem natural, bem amigo de todos, né? Começo agradecendo você por ter aceito esse convite para essa entrevista, e uma entrevista de 1 hora que a gente pretende trazer vários assuntos relativos ao Legislativo Municipal e a sua presidência. Ô Luciano, eu que agradeço. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes ligados na Rádio Liberdade FM. É um prazer muito grande mais uma vez e estar falando com vocês, e principalmente nesse formato, né, um pouco mais descontraído, sem as formalidades. Eu gosto muito desse tipo de formato na comunicação, no jornalismo. Sim. E, de fato, o meu perfil no Instagram vai aumentar em breve, devido a essa notícia boa, né? Que a família está aumentando. É um desejo que eu sempre tive, bastante ansioso. Você também, né? A família também em breve vai aumentar mais um pouquinho. Isso é muito importante, faz a vida da gente mais completa, sem dúvida nenhuma. E estou à sua disposição para o que você precisar. Nós estamos às ordens, sempre. E nós agradecemos, e vocês, queridos ouvintes, o Entrevista com Liberdade, portanto, com Eduardo Pinto, ou Dudu, como todo mundo conhece. E, Eduardo, quero começar essa Entrevista com Liberdade, fique à vontade, tá? Gosto muito também de fazer um rádio bem natural possível e deixar espaço, liberdade para os nossos entrevistados. O senhor foi eleito vereador como membro da bancada de oposição ao atual prefeito e na Câmara Municipal uma bancada de minoria, já que a maioria, em números de vereadores, eleitos apoiando o atual prefeito, que é do PSDB, o ex-vereador e hoje prefeito Reinaldo Fonseca, e o senhor, então, é eleito como um vereador de oposição, e o que mais deixou a população intrigada de ambos os lados e o povo em geral, a sua eleição à presidência da Câmara, tendo a Câmara Municipal de Barroso como maioria de apoio ao prefeito e vocês de oposição. Como o senhor explica a sua eleição à presidência do Legislativo barrosense sendo da minoria? Veja bem, toda vez que acontece uma eleição, eu posso falar pelas duas últimas, assim que sai o resultado e a gente vê a composição da Câmara, a gente passa esse período pós-eleição até a posse, imaginando como é que vai ser a relação, tanto com os aliados quanto com os adversários. E eu refleti muito sobre isso, e desde o dia 1º de janeiro de 2017, eu posso te dizer com toda tranquilidade que foi uma relação de absoluto respeito. Nós entramos com 4 vereadores, a bancada do prefeito Reinaldo entrou com 5 vereadores, e isso permanece, né? Nós somos uma bancada que a gente costuma chamar de minoria e não de oposição. Nós temos as nossas posições, mas certamente mais de 90% dos projetos de autoria do Executivo tiveram os votos da nossa bancada favoráveis, né? Raramente nós votamos contra algum projeto aqui por entender que os projetos positivos para o município a gente certamente vai apoiar. E de lá para cá, Luciano, foi construída uma relação de muito respeito entre as bancadas, muito mesmo. Tanto que você, como acompanha, e a população que pode acompanhar as reuniões da Câmara, percebe isso claramente. Nós temos as nossas discordâncias, mas jamais sem faltar com respeito. E eu posso supor um pouco que o pessoal aqui na Câmara, os vereadores, vendo a nossa posição a respeito
de condução, da questão financeira, da responsabilidade fiscal com o dinheiro, essa coisa toda, eu imagino que convergeu para que a gente formasse uma aliança, sem prejuízo de ninguém, sem desrespeito com ninguém, para que a gente pudesse conduzir a Câmara nesse ano de 2019 da maneira que todos entenderam, né? Alguns votaram, outros não votaram, mas também respeitaram e entenderam que o ideal seria reger a Câmara dessa maneira. E aí a gente tem o apoio unânime de todos os vereadores, mesmo os que por hora não votaram, certamente, e a cada ação nossa empenham seu apoio à nossa gestão, que é uma gestão bastante democrática. Eu procuro sempre estar dividindo com a mesa diretora, com os líderes de bancadas e com os vereadores de uma maneira geral, as nossas decisões à medida que é sempre necessário. Então acho que foi essa chegada de um vereador de minoria, que foi eleito num palanque diferente do prefeito, certamente foi porque foi construída uma relação de respeito entre todos os vereadores. E acho que espero estar nesses 9 meses, 8 meses e meio, dando esse retorno positivo a essa confiança que foi dada lá atrás. Sim. Presidente, eu preciso fazer uma pergunta, porque é a segunda legislatura sua. Sim. Na primeira, houve alguma tentativa sua de ser ou se tornar presidente da Câmara Municipal? E de lá para hoje, o senhor hoje como presidente mudou alguma coisa na sua forma de pensar a política, de fazer a política? Porque hoje tu foi eleito por vereadores que talvez naquela época não votariam e hoje viram o seu nome como uma boa opção, até por isso que você falou e que todas as pessoas em Barroso conhecem. Então, uma pergunta bem direta de um assunto que gerou na época um rebuliço muito grande na cidade, até uma polêmica, não só nos bastidores da Câmara, mas no público, nos eleitores do município. Sim, de fato, quase toda eleição da Câmara é polêmica. Quase toda é polêmica. Inclusive essa? Essa de 2015. Sim. Não, no caso, essa atual agora. Felizmente, não. Essa não. Felizmente, não. Mas a de 2015? Mas a de 2015 foi bastante polêmica. Por quê? Porque houve uma discordância, o que é natural. Sim. Política é discordância. Nem sempre é convergência. Mas, sim, o fato de haver uma discordância interna que talvez tenha gerado a polêmica da época. Nós éramos um grupo de 6 vereadores. E tendo 6 vereadores para 4 anos de presidência, certamente 2, pelo menos, ficariam de fora. E foi justamente aí que houve. A princípio, quando eu entrei em 2013, não pensava, nunca tive essa vaidade da questão da presidência. É mesmo uma forma, quando a gente tenta ser presidente, no meu caso, é mesmo para poder contribuir um pouco mais, colocar as nossas ideias em práticas para que elas possam servir para o município. Quando eu entrei, te confesso, nos anos de 2013 e 2014, não pleiteei, não havia ainda uma convicção de que seria presidente, não tinha essa vontade. Mas com o decorrer do ano de 2014, eu comecei a formar esse pensamento, né? Havia alguns entendimentos na bancada, né, de que, e o principal entendimento nesse sentido, sendo bem franco e honesto, como você sabe que eu sou, o entendimento era que priorizaríamos os vereadores dos 6 que não tinham tido oportunidade em outros mandatos de ser presidente. Tanto que foi assim. Em 2013 foi o vereador Hélio, que havia sido vereador em 2009, 2012 e não tinha sido presidente, e teve um apoio total da bancada. Foi assim com o vereador Marco Antônio, o Kiko do BDESC, que também nós apoiamos. Fui primeiro secretário, fui tesoureiro em 2014, que foi eleito até por unanimidade, com os 9 votos. E no meio de 2014 eu achei que por essa questão de não ter sido presidente e outros vereadores que também não tinham sido presidentes, eles não se manifestaram sobre ser presidente, e eu me senti no direito de colocar meu nome para a bancada. E houve também, né, o ex-presidente Zeca, o Edson, que eu tenho uma relação muito, muito boa, muito cortês, muito respeitosa, também colocou seu nome legitimamente,
No entanto, a maioria da bancada entendia que seria importante dar a oportunidade para quem ainda não havia sido. E o vereador Zeca havia sido, no mandato anterior, 2009 e 2012, presidente nos anos de 2009 e 2010. Então, foram colocados os dois nomes. Da nossa bancada de 6, eu tive 4 votos, ou seja, a maioria. Eu tive o meu voto, o voto do vereador Fernando Terra, o voto do vereador Hélio Campos e o voto da vereadora Marli, que estava substituindo o vereador Anderson na época. Sim. O vereador Zeca e o vereador Kiko optaram por fazer a costura, legítima também, com a bancada de oposição e superaram os 4 votos que nós tínhamos. E aí a polêmica certamente houve, porque houve uma costura com a bancada de oposição. E aí você, qualquer ouvinte, pode questionar, mas ora, hoje você também houve essa costura com a bancada de oposição. A questão é que a costura nesse momento não foi uma costura pensando de forma pessoal, e sim não foi pensando de forma pragmática, foi pensando de forma programática, porque havia na nossa costura, no final de 2018, no final do ano passado, um pensamento conjunto a respeito de como a Câmara deveria ser conduzida, especialmente na questão financeira. Então havia um projeto Sim. que foi apoiado. Mas são coisas da política, de lá para cá não houve, né? Tanto que eu, vereador Zeca, mantivemos o respeito, mantivemos tudo e, inclusive, dividimos a coligação. Fizemos, depois disso tudo, na eleição de 2016, fizemos parte da mesma coligação. Eu, vereador Zeca e vereador Kiko. No caso, eu e o vereador Kiko fomos eleitos e pudemos aí hoje estar ocupando as cadeiras e representando a população. Mas mágoa, rancor, de maneira nenhuma ficou, tenho certeza que da parte de outros envolvidos também não. Sim. Isso é importante na política. O político acho que não sobrevive se tiver rancor, tiver mágoa. E costumo dizer também que Deus sabe a hora das coisas, né? Hoje eu tenho essa oportunidade e acredito que a gente tem feito um trabalho aprovado pelos vereadores e também respeitado pela população, que é muito importante. E liderando a Câmara sem nenhuma divisão, como havia na época. Hoje, eleito por uma boa votação, né, no ano passado. E aí, presidente, depois dessa sua explicação, que creio eu ser necessária, já que até então uma entrevista inédita sobre esses pontos, Sim. e aqui eu cito, não estamos fazendo relações públicas, é jornalismo, e fico muito feliz de estar podendo entrevistar o senhor, que também é formado na área de comunicação. E dentro desse ano em que o senhor está presidente, o senhor sempre faz questão de colocar isso, né? Você está presidente da Câmara Municipal. Quais eram as suas metas como presidente da Câmara ao assumir a função no início de 2019? Bom, primeiro e mais importante, como qualquer homem público, acho que é zelar pelo dinheiro público. A Câmara tem um orçamento bastante confortável. Nós fizemos questão nesse ano todo de deixá-lo ainda mais confortável. No sentido de ter as necessidades da Câmara atendida, dos vereadores, dos gabinetes. Nós temos algumas demandas aqui que que dependem do investimento, mas nós também, em contrapartida, a cada investimento que é necessário fazer, a gente também toma alguma outra atitude compensatória. Sim. Né? Então, além disso, a gente tem ampliado muito a questão da transparência da Câmara, não só da questão financeira, que nada mais é que uma obrigação, mas também da questão dos nossos trabalhos legislativos. Então, esses dois pilares aí eu acredito que tenha sido os pilares que a gente buscou desde o dia 20 de novembro, um dia depois da nossa eleição. Sim. Construído sempre de forma democrática, com todos os vereadores que sempre têm a oportunidade de dar a sua opinião na nossa gestão. Às vezes as decisões precisam ser individuais, isso é inerente ao cargo, mas toda decisão que pode ser democrática e levada aos vereadores, eu faço questão de fazer. Então, eu vejo que o zelo pelo dinheiro público e um dinamismo na condução do orçamento da Câmara e a ampliação da transparência dos nossos trabalhos e também da questão financeira, eu acredito que tem sido um pouco do pilar da nossa gestão e Sim. acredito que a gente tem conseguido um êxito nesse sentido. Sim. Chegamos quase a outubro, porque o ano está voando, né? Passados todos esses meses, como
ficaram seus planos? Como ficaram e estão as suas metas? Porque uma coisa é o mundo ideal, né? E o mundo real. Foi possível colocá-las em prática? O que o senhor encontrou na Câmara Municipal de Barroso? A Câmara é uma instituição muito organizada, muito bem estruturada. E o quadro de pessoal da Câmara ajuda muito nisso. Então, passa um presidente, passa outro, o ano é muito rápido, de verdade, mas a Câmara se estrutura. Então, pode vir o presidente que for, vai encontrar uma casa muito bem arrumada e estruturada, com muita tranquilidade para trabalhar. O fato da gente ter tido um mês e meio, de 20 de novembro ao final do ano, para conversar com os vereadores e discutir o orçamento e as metas, foi fundamental. Ajudou muito no nosso trabalho e na questão dessas metas. De fato, o planejamento, quando ele é colocado em execução, de fato, ele é diferente. Ele às vezes não anda na velocidade e no tempo que a gente gostaria. Mas eu vejo, Luciano, que sim, as metas estão sendo muito bem atendidas. Algumas com atraso, o que faz parte. O setor público ele é muito burocrático, não é fácil. E a gente tem, por obrigação legal, seguir diversas leis, caminhos e procedimentos para não responder também por isso depois. E a gente seguiu com muita responsabilidade tudo que a lei determina. Nós temos um problema, já entrando numa dessas metas, um problema muito sério, já de alguns anos aqui na Câmara, na verdade no prédio, no prédio dos Três Poderes, mas quem de fato sofre com o problema imediatamente, porque é um problema que pode descer vários andares, né? Mas é um problema que é o telhado da Câmara, e aí o pessoal pode, é luxo, vai gastar dinheiro. Não é. Nós temos diversos pontos aqui em que o gesso, por exemplo, está numa situação perigosa por conta de infiltração com as chuvas. E nós havíamos um planejamento de iniciar as obras em maio. Os recursos estavam garantidos no orçamento, certamente precisarão ser suplementados, mas a nossa economia em outras áreas está permitindo que essa suplementação seja feita e garantida ainda assim uma economia considerável. Mas, infelizmente, o projeto atrasou bastante na parte de engenharia. Hoje, a gente se encontra com esse planejamento na fase do edital para licitação para a contratação da empresa aberto, com previsão, de acordo com o edital, no dia 8 de outubro ser feita a licitação para a contratação da empresa. Provavelmente nós não vamos conseguir, nesse ano mesmo, finalizar todo o projeto do telhado, mas nós vamos deixar, obviamente, os recursos garantidos para a próxima presidência concluir a obra e pagar direitinho aí a empresa. Mas para você ver, às vezes as coisas atrasam bastante. Mas é um projeto muito interessante, que além da reforma, ele prevê uma ampliação do espaço da Câmara. Além da reforma, serão construídas 3 salas onde fica hoje o telhado, para poder abrigar alguns setores da Câmara e poder abrir espaço aqui nesse andar, que é onde a gente recebe a população. E talvez por esses motivos o projeto atrasou um pouco. Foi um projeto feito sem custo para a Câmara, porque foi feito pela Associação dos Municípios das Vertentes, a ANVER, que foi muito útil, fica aqui o agradecimento. Mas essas coisas atrasam, infelizmente. Mas o importante é que elas aconteçam e que os problemas sejam evitados. E aí, presidente, na sua avaliação, na sua opinião, nesse ano que já está se aproximando do término, faltando pouco mais de 3 meses e meio, 3 principais fatos que o senhor destaca no trabalho do Legislativo barrosense. Tirando esse que o senhor já comentou, da reforma, que é sim necessária, que é preciso, mas 3 principais fatos de destaque, na sua opinião. Não há como fugir da questão da responsabilidade financeira. Sim. Né? Eu fiz uma conta, eu entrei aqui, Luciano, nessa presidência, estimando funcionar 12 meses, a Câmara funcionar 12 meses, e custar 11. Por quê? Porque antes de assumirmos, eu tive a iniciativa discutida com cada um dos vereadores individualmente de cortar desde já R$150 mil no orçamento. O nosso orçamento era 2 milhões
Esses números não são fáceis de lembrar, não, mas vamos lá. 2 milhões e 16 era a proposta orçamentária para o orçamento da Câmara no ano de 2019, quando eu fui eleito presidente. Sim. Eu peguei esse orçamento, discuti com cada um dos vereadores e nós reduzimos R$151 mil. Ou seja, esses R$151 mil, a Prefeitura deixou de enviar para a Câmara durante esse ano, o que já é uma economia para os municípios, ou para o município, que já ficou lá esses 150 mil. Economizou onde? Nós economizamos em diversas fichas. Por exemplo, na área de pessoal, deixando de contratar determinados profissionais que a gente entendeu que os que estavam aqui seriam suficientes. Além de outras questões, por exemplo, como material de consumo, a gente reduziu bastante coisa. Teve, por exemplo, solenidades que nós optamos por não fazer o buffet, e por aí vai. Algumas coisas que, no final das contas, nós conseguimos evitar que se mandasse mais R$150 mil para a Câmara. E aí, para nossa surpresa, durante o exercício desse mandato de 2019, nós fomos enxergando algumas outras possibilidades de economia. Então, a parte econômica é um desses 3 pontos que você me pediu para relatar e que tem sido feito, eu acredito que com muita responsabilidade e com êxito. Um segundo ponto que eu acho muito importante é o trabalho legislativo. Nós tivemos um aumento considerável do trabalho legislativo. Nós, por exemplo, hoje temos uma comissão em andamento na casa que está discutindo o novo código de postura do município, quais vão ser as regras para a ocupação dos espaços, e isso está sendo discutido. É urgente, e que é muito importante. Esse código de postura está sendo discutido, salvo engano, desde o primeiro semestre, mas está sendo feita uma discussão muito minuciosa pelos vereadores Anderson, Leone e Vera, que se capacitaram, inclusive, para estar realizando essa discussão. E esse é um dos exemplos. Sim. Então, o trabalho legislativo tem sido considerável. Entra também nesse trabalho legislativo a questão de realização de audiências públicas, o trabalho com o jovem legislador, que está sendo fantástico, muito bom. Nós conseguimos ampliar bastante, e a prova será realizada dia 23 de outubro nas escolas. E, além do trabalho legislativo, então muita coisa dentro do trabalho legislativo. Nós temos algumas outras programações de discussões de temas muito importantes aí nesse segundo semestre. E um terceiro ponto que eu acredito, Luciano, é a transparência. Então nós falamos a questão financeira, a questão do trabalho legislativo feito por todos os vereadores e respaldado pela presidência, e esse terceiro ponto que é a transparência. Nós adequamos muito o nosso site. Hoje, se você entrar no nosso site, além de ter, como já havia nos outros anos, todas as informações financeiras da casa, hoje você encontra todos os projetos que estão tramitando. O cidadão que tem interesse em algum projeto, ele não precisa mais vir à Secretaria da Câmara, solicitar, aguardar a resposta, já está no site da Câmara. Além da questão do custo da Câmara, já está no portal da transparência, você pode entrar no nosso site também, que você vai ver lá um ícone que chama Relatório de Gestão Fiscal, que é um relatório que é muito minucioso a respeito dos gastos da Câmara, que é feito pelo nosso controle interno, e que eu fiz questão. É um documento obrigatório de se fazer, mas não se falava em dar transparência a ele. Eu fiz questão que um ícone do nosso site fosse a veiculação desse relatório. Então, qualquer cidadão pode entrar lá e ver, por exemplo, o consumo de energia da Câmara, e ver outras questões, e até alguns pontos que às vezes a gente precisou adequar. Então, isso é a questão da transparência, eu acredito que seja esse terceiro ponto aí. Transparência, a questão financeira e o importante trabalho legislativo que é feito aqui com discussões de temas importantes. Acho que seriam os 3 pontos que você pede aí. Tem vários outros aí, mas esses seriam os mais relevantes aí que a gente imagina. Dentro de um assunto, o presidente, que nós precisamos entrar também, e que isso mexe com o município como um todo, é o Distrito Industrial, que a informação que nós temos é que a Câmara aprovou por unanimidade, com uma relativa rapidez, o projeto de lei que normatiza o funcionamento do Distrito Industrial de Barroso. E isso até demonstra, sendo de unanimidade, até mesmo um amadurecimento dos nossos políticos, porque a gente
vê que hoje parece que há um interesse não na atual administração, mas sim no povo de Barroso, no município de Barroso, na cidade de Barroso. E aí a pergunta é: por qual razão houve essa celeridade nessa aprovação, e todos os vereadores, mesmo tendo algumas opiniões um pouco divergentes, todos focaram nisso que é um bem para o município e que se arrasta há décadas? Veja bem, eu acho que mais importante que a celeridade que foi dada e a unanimidade foi a profundidade com que o tema foi discutido. Porque, veja bem, é importante a gente contextualizar. Existia já uma lei que regrava as questões do distrito industrial. No entanto, com o passar dos tempos, dos anos, foi preciso fazer diversas adequações. E o vereador Baldonedo, que foi o idealizador do distrito industrial lá no início da década de 90, ele tomou a liberdade de apresentar ao executivo um projeto de lei, né, para que o executivo retornasse. Importante dizer que, pelo fato de alguns temas estarem contidos no projeto, ele não poderia ser de iniciativa de um vereador. Então, o vereador Baldonedo elaborou todo o projeto, mas como ele não poderia entrar por uma questão legal, constitucional, por não ser função do vereador, de alguns temas do projeto, ele entregou ao executivo e o executivo apresentou esse projeto. Exatamente como o vereador Baldonedo apresentou ao executivo, ele voltou para a discussão na Câmara. Então, o que nós fizemos? Uma função importante do presidente é pautar as discussões. Sim. Isso é muito importante. Nós pegamos o projeto e debruçamos sobre ele. Sim. Diversas reuniões de comissões que nós temos aqui, ele foi pauta única. Por quê? Porque há um entendimento muito claro, meu, dos vereadores, de que o Distrito Industrial é uma política pública de desenvolvimento econômico. É uma política pública de possibilidade real de geração de emprego, que é o que a gente mais necessita nesse momento, na minha opinião. Então, por tudo isso, houve essa profundidade na discussão, sem travar o projeto, de forma célere e de forma unânime. E é um projeto que veio do Executivo, depois da sugestão do texto pelo vereador Baldonedo, e que sofreu ainda, assim, 10 emendas. Algumas muito simples de redação, de tecnicidade mesmo do texto legislativo, algumas outras relevantes, importantes. E tudo isso com a discussão muito respeitosa, como eu já havia te dito lá no início da nossa entrevista. Tudo isso possibilitou que o projeto fosse aprovado de forma rápida, unânime, e que a gente agora torce muito, aí entra a função executiva, depois da função legislativa, que a gente torce muito para que o distrito possa mudar, sim, a realidade da nossa população, independentemente dos governos que virão. É uma política pública. Se é uma política pública, tem que ser algo permanente e sustentável. Eduardo Pinto, vereador em sua segunda legislatura e presidente da Câmara, eleito por unanimidade e à frente do Legislativo até o final de 2019. Pretende a reeleição, presidente? A presidência? Não, a presidência não. Nós já... dentro da minha eleição, foi feita uma aliança programática, repito, não pragmática, para que a gente possa, é um acordo entre as bancadas, para que no ano de 2020 o presidente seja o vereador Alan Campos. Isso vai ser... Está mantido, obviamente, é um acordo, não é um acordo, é uma aliança. Acordo às vezes pode passar uma impressão errada, mas é uma aliança. Por quê? Porque nós entendemos, né, enquanto bancada, e tendo que a bancada do vereador Alan também, que o vereador Alan tem um pensamento também muito parecido com o nosso, da questão do respeito à questão financeira, de profundidade no trabalho legislativo. Então, a nossa bancada apresentou para 2019 o meu nome, e a bancada do vereador Alan apresentou já em 2018 o nome dele, e que foi prontamente aprovado por essa questão que eu estou te falando, pelos compromissos com o legislativo. Então, mantém-se, obviamente,
a palavra. A palavra é muito importante. Com certeza, manter a palavra é muito importante, ainda mais com o amadurecimento da população e dos eleitores que hoje... E tu, formado em comunicação, vê que as redes sociais têm possibilitado a gente guardar matérias, imagens, informações, e hoje o eleitor está muito mais exigente do que vamos colocar, 5, 7 anos atrás. Presidente, continuando a nossa entrevista, eu só quero voltar num ponto que nós falamos agora há pouco, e essa nossa conversa, uma conversa muito aberta, a gente falando, né, como é o seu... compromisso com a Câmara Municipal de Barroso, e aí não só com os seus eleitores, mas com a população de Barroso. Como é o seu relacionamento com o Executivo Municipal? Como é o relacionamento da gestão Eduardo Pinto com o Executivo, e aí, dentro disso, o desempenho da Câmara nessa legislatura em relação à Prefeitura, já que historicamente, ambos os grupos antagônicos, isso há mais de 50 anos. Como já explicamos, né, dentro da Câmara Municipal, e agora vamos descer 2 andares. Ô, Luciano, a relação é a melhor e a mais respeitosa possível. No meu caso, não tem nem como muito esconder que eu fui adversário do vereador, do ex-vereador Reinaldo e hoje prefeito. Por quê? Porque o adversário dele era meu pai, né, o doutor João Pinto. Então, assim, a gente não precisa disfarçar que é adversário das pessoas. Nós somos adversários, somos no campo político adversários, mas a gente tem que ter a responsabilidade de entender que a gente representa uma instituição. Eu represento uma instituição com mais de 60 anos, que é a Câmara Municipal de Barroso, e o prefeito Reinaldo da mesma forma. Então, assim, a gente tem as nossas divergências, nós somos adversários, mas nós nos respeitamos muito. Por quê? Primeiro, porque somos pessoas, felizmente, muito educadas. E segundo, porque nós estamos representando a população. E aí a gente deixa aquele velho jargão, né? Todo mundo fala, mas muitas das vezes na prática não acontece. A gente deixa a questão político-eleitoral para agosto, setembro e outubro do ano que vem, né? E aí o destino sabe de cada um. Então, assim, sempre foi muito respeitosa, muito mesmo. E se a gente precisar divergir, nós vamos fazer, só que de maneira respeitosa. Nós não precisamos ficar naquela ilusão de que vamos todo mundo ser amigo, vamos todo mundo ficar no mesmo palanque. Isso não existe. A política, ela é divisória, faz parte. A diferença está no dia a dia, nas nossas atitudes. Jamais essa Câmara, tanto no mandato do vereador Baldoneto como presidente, como no vereador Giovanni, essa Câmara jamais votou algo para prejudicar o Executivo, porque estaria prejudicando o município. Então a nossa relação é muito positiva. Sempre que eu preciso conversar com o prefeito, ele diversas vezes já veio aqui, né, até veio mais ao meu gabinete do que eu ao gabinete dele, mas até não foi nem por problema, não, foi porque ele foi mais rápido e subiu do que eu, que às vezes desci, mas também já fiz esse caminho e a gente se respeita muito. E o dia que divergir, e vai acontecer, será com todo e máximo respeito. E aí, presidente, eu preciso também, enquanto repórter, fazer essa pergunta. A função do vereador não é distribuir cesta básica, não é ser assistente social, como por décadas Brasil afora isso foi visto. Infelizmente ainda é visto. A função do edil, né? A função do legislador é legislar, fazer leis, estar por dentro das leis, dos assuntos pautados ali na Câmara, fiscalizar o município. Aí dentro ainda do Executivo, como está o trabalho da Câmara na sua gestão, na fiscalização de áreas como saúde, áreas como educação, área como segurança pública, que há uma parte local também, e aí temos que entrar também na parte de esporte. Historicamente você é ligado na parte de esporte. Como está a fiscalização, como que está a questão da Câmara Municipal fiscalizar, cobrar do Executivo, apesar da crise econômica? Pontos importantes, como eu disse, reiterar aqui: saúde, educação, segurança pública, o esporte, infraestrutura do município. Sei que há muitas comissões na Câmara voltadas para esses pontos, mas
como está o trabalho de fiscalização, de entendimento, porque a população tem cobrado. Isso pessoalmente, mas nas redes sociais, nos veículos de comunicação, destacar aqui tanto o Jornal Barroso em Dia quanto a Rádio Liberdade FM, que são hoje os principais veículos de comunicação na cidade. Sim. Luciano, eu acredito que está da melhor forma possível também. Eu acredito que as comissões estão funcionando muito bem. Tudo que é trazido pela população ou o que é visualizado pelos vereadores na rua, nos relacionamentos, tem sido fiscalizado e questionado o executivo da melhor forma. E cabe dizer que a gente não fiscaliza só o executivo, a gente fiscaliza o Estado também, através da Copasa, através da CEMIG, a gente fiscaliza empresas privadas, como diversas vezes aqui nós questionamos a Lafarge-Holcim e realizamos uma audiência pública. Então o trabalho de fiscalização não é só no calcanhar do prefeito, não. É mais porque é a autoridade máxima da cidade que desempenha o trabalho executivo. Mas o trabalho de fiscalização vai muito além. E sim, a população, muitas das vezes, ainda, uma grande parte dela, não compreende a função do vereador. E cabe a nós, vereadores, mostrar isso para a população. Sim. E acho que temos conseguido fazer também. Nessas percorridas nossas pelas escolas, conversando com jovens de 14, 15 anos, devido ao Prêmio Jovem Legislador, e muitos deles vindo e acompanhando as nossas reuniões, a gente tem deixado isso claro, quais são as funções do vereador. Muitas das vezes a população acha que nós temos o poder de impor ao prefeito asfaltar uma rua, construir uma escola, e não temos. Nós, no que gera custo para o município, nós temos apenas o poder de intervir, um poder de solicitar, jamais de impor. Isso é uma função executiva e deve ser feito pela Prefeitura e não pela Câmara. A Câmara trabalha nessa questão de forma representativa. E tudo que tem sido trazido, a gente tem dado seguimento. Diversas vezes a população nos trouxe demandas, nos provocou, e eu tenho tentado todas essas provocações responder de alguma maneira a população. E foram diversos assuntos trazidos que a gente acredita que a gente tem respondido de maneira correta à população, pelo menos assim eu espero, né, Luciano? Sim. Vereador, olha, quero de antemão já agradecer, porque são perguntas incisivas e tu não tem medo de respondê-las, então agradeço e fico feliz. E aí eu já estou colocando isso porque já estamos caminhando para o fechamento da nossa entrevista, a gente já está beirando o meio-dia e infelizmente... felizmente uma entrevista muito boa, infelizmente que já está acabando. E aí, para fechar, presidente, quais são as principais atividades da Câmara Municipal nesse mês de outubro, novembro, dezembro? Sabemos dos trabalhos, dos projetos que estão em andamento, algumas reuniões solenes, agora em outubro a reforma protestante, em novembro não sei se vai ter ou não, mas aí o senhor fica aberto aqui para falar sobre o Dia da Consciência Negra, que até abri um parêntese, gostaria muito, enquanto afrodescendente, que outros nomes fossem lembrados, os abolicionistas do século XIX, grandes artistas ali do século XIX e século XX também fossem lembrados, né? Além, é claro, presidente, da comemoração da emancipação político-administrativa de Barroso, da qual a sua família teve um papel importante, além, né, de outros projetos e trabalhos do nosso legislativo municipal. E quando eu digo municipal, porque também é o legislativo estadual, federal, mas ficando aqui, né, na nossa casa de leis aqui da Praça Santana. Luciano, será um resto de ano, nos próximos 3 meses e meio, bastante intenso, de muito trabalho. Muito trabalho pelo simples fato de ser um fim de ano, normalmente na Câmara já é muito trabalho, discussão do orçamento, sim, discussões de alguns temas de relevante interesse, mas também, Luciano, por algumas questões que nós vamos provocar a discussão. E aqui eu quero te adiantar, talvez em primeira mão, alguns desses eventos. Nós estamos já em fase de planejamento, fase final de planejamento. A realização, talvez inédita, de um seminário para futuros vereadores. Então, pode muitas pessoas, às vezes até... Mas vocês vão treinar a concorrência? Na verdade não se trata... Não, mas na verdade não se trata disso. Nós queremos mesmo promover a cidadania. Sim. Todas aquelas pessoas que têm interesse de serem candidatas a vereadores... E tem todo o direito, e tem todo o direito legítimo dentro das suas prerrogativas, nós queremos apenas
dispor a elas a possibilidade de conhecer melhor, até antes de se candidatar, as funções da Câmara e as regras eleitorais para o ano de 2020. Então nós vamos promover agora, no início, provavelmente na primeira semana de outubro, o primeiro seminário para futuros vereadores. Então já fica aqui o convite, aquelas pessoas que têm interesse em se candidatar em 2020 possam vir participar. E a gente conta com a Liberdade, claro, depois de tudo alinhado, para nos ajudar na divulgação do dia. Isso deve ser fechado no início da próxima semana, no máximo. Nós vamos fazer também, Luciano, duas importantes discussões que a gente entende, e que são discussões de planejamento. Às vezes a gente fica muito no imediatismo dos problemas da hora e esquece de planejar. Nós vamos fazer uma discussão também, provavelmente na primeira quinzena de outubro, sobre o leite, sobre a produção leiteira em Barroso. Que é muito grande. Que é muito grande, que a gente diagnostica no dia a dia como um importante segmento econômico do nosso município. Depois do cimento, eu creio que o leite com quase 5 milhões por ano. É muito provável que o leite seja junto com serviços, comércio, a indústria. A gente entende que o leite talvez seja o principal produto do ponto de vista econômico da agropecuária no nosso município, e a gente enxerga um potencial econômico. Então nós vamos fazer essa discussão, primeiro, para ter a certeza que o leite tem todo esse potencial. E segundo, para ver as formas de aumentar esse potencial caso ele seja confirmado, como a gente entende que sim. Então já participei de uma reunião na Peleite essa semana, eu venho discutindo isso profundamente com a Emater através do Alisson. Nós vamos fazer um evento muito importante de discussão do leite, que certamente terá atividades na prática após a sua realização. Então, mais uma vez, contando com a Liberdade na divulgação, quando tudo já estiver alinhado. Mas, outubro, esses dois importantes eventos. E um terceiro evento atípico, fora do calendário normal da Câmara que será realizado, será, no final do mês de outubro, a realização de provavelmente um formato de audiência pública, de uma discussão sobre o Rio das Mortes. Sobre o Rio das Mortes. Vai ser nós já estamos alinhando também, pensando em especialistas para fazer uma discussão muito profunda sobre o nosso Rio das Mortes, que está, principalmente nesse tempo seco, nos trazendo uma preocupação muito grande. Muito grande. A gente sabe da poluição dele, mas a questão do leito dele está muito baixo, além de outros agravantes, a gente está bastante preocupado. É uma discussão que vai envolver questões, inclusive, regionais. Então, esses são os eventos atípicos do nosso calendário. E, certamente, vamos realizar essa importante reunião solene no dia, felizmente, coincidiu no dia que é comemorada a Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Já fica o convite a toda a população. Vamos realizar no dia 21 de novembro a reunião solene da Consciência Negra, e a novidade esse ano que nós já estamos articulando com os grupos locais e com qualquer cidadão, agradeço aqui suas sugestões, elas serão certamente levadas em conta. A nossa intenção é que no dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, nós promovemos uma mesa redonda na Câmara para discutir temas afetos à questão da discriminação, do preconceito e das dificuldades dos negros e dos nossos irmãos negros estarem enfrentando ainda no país e de uma maneira geral. Então, a novidade esse ano é essa discussão, e juntamente com a reunião solene no dia 21 de novembro. E certamente comemorar o aniversário de emancipação do nosso município. Também, felizmente, deu no mesmo dia 12 de dezembro, e a gente pretende, até como uma forma de encerrar o nosso mandato, ainda vai ter trabalho depois, o orçamento provavelmente seja votado só depois, mas vai ser uma oportunidade também da gente estar finalizando com chave de ouro a nossa gestão através da comemoração da reunião solene da emancipação, com algumas homenagens que a gente já está prevendo, bastante importantes, e que é muito importante fazê-las. É um reconhecimento a tudo que os barrosenses ou as pessoas que adotaram Barroso como sua terra fazem e fizeram por nossa cidade. Então fica aí esse calendário bastante cheio e que nós vamos estar sempre divulgando com muita intensidade, Luciano. Entrevista com muita liberdade, eu fico muito feliz enquanto
posso até dizer, vereador, enquanto jornalista, que é uma atuação minha desde 2006, quando eu comecei no rádio, gravando algumas entrevistas, fazendo, até mesmo apresentando hoje o nosso campeão de audiência, que é o Jornal das 11, né? Eu fico muito feliz de poder sentar com alguém e sem medo de perguntar, receber respostas para o público. E aqui, você jornalista, comunicador também sabe, jornalismo é uma coisa, relações públicas é outra. E nós não estamos aqui fazendo RP da Câmara, pelo contrário, estamos aqui colocando o presidente até em algumas questões um pouco delicadas, mas ele trazendo para vocês, ouvintes, a sua posição e o ouvinte barrosense ficando bem informado pela Liberdade FM, que é a voz de Barroso. Em nome das BAR, que é a associação mantenedora da nossa emissora, em nome da direção da rádio, em nome de todos os radialistas, presidente, eu quero agradecer o seu tempo que você dedicou, e agradeço muito pela amizade que nós temos já de anos, né? Uma amizade muito sincera, muito cordial, e hoje está aqui te entrevistando, uma honra, agradeço, sem rasgação de seda, que nós nos conhecemos, somos bem francos, muito sinceros até, mas quero aqui deixar de público o nosso agradecimento. Foi uma entrevista muito boa, inédita até então, né? Nunca entrevistamos o senhor por tanto tempo, mas assim, cada segundo aproveitável, com esses assuntos variados, né? Com esses assuntos variados que foi desde a política até a cultura, passando com relacionamento com o Executivo, com o Estado, e o ouvinte barrosense ganhando mais uma entrevista com Liberdade, presidente. Luciano, eu agradeço sinceramente. Eu gosto muito desse tipo de formato. Eu confesso que eu vejo muito em casa esse tipo de formato de entrevista e acho muito, muito bacana. E assim, a gente, quando fala com respeito, com educação, a gente ganha a possibilidade de falar com franqueza. Sim. Sabe? A gente falar sem ofender ninguém, sabe? Sem difamar ninguém, nos dá uma liberdade muito importante. E essa palavra liberdade, que é o nome da rádio, que é uma palavra muito importante no nosso Estado, ela é muito importante. E o jornalismo feito com liberdade, ele é muito importante para a população. Fico muito feliz. Você sempre tem essa liberdade comigo de perguntar o que precisar, o que for necessário. A Câmara está de portas abertas. Fica sempre o nosso pedido que a população participe mais. Sempre que eu tenho oportunidade de falar para mais gente, eu falo isso. A população precisa participar mais. A população, se soubesse o poder que tem de participação, de mobilização, certamente as coisas seriam melhor no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Sim. Então, a participação popular, com respeito, com educação, que o nosso povo tem de sobra, felizmente, ela é muito importante. Então, fica aqui meu agradecimento à Asbar, à Rádio Liberdade, toda a direção, por essa oportunidade. É sempre muito bom falar à nossa população e falar com essa liberdade, com essa leveza, fica melhor ainda, porque é um bate-papo. E fica meu agradecimento pessoal a você, que sempre tratou com muito respeito a nossa gestão à frente da presidência, o nosso mandato desde 2013, e com franqueza. Eu gosto de lidar com pessoas que sejam francas e nos digam, olha, isso aqui eu acho que você está errado. Tudo na vida é uma questão de opinião. Eu não gosto nunca de dizer, você tem razão. Razão é uma coisa muito relativa. Eu prefiro dizer, eu concordo com você. Então, assim, relações francas, elas são muito, muito importantes e permanentes. Fica aqui meu sincero agradecimento a você, a Rádio Liberdade, e a todos os ouvintes aí que aguentou esse nosso falatório, né? Porque quando se encontram dois comunicadores, a conversa rende. Muito obrigado, Luciano, de coração.